Se você está abaixo de 80%, você vai ter que se arriscar. Você vai ter que seguir com um plano ousado, o mesmo plano que eu usei para ser aprovado no meu primeiro concurso e que eu usei aqui para fazer uma transição entre um concurso e outro em 3 anos, para vocês terem uma ideia. Eu passei aqui nesses 9, 10 concursos, tá bom? Passei no primeiro concurso mais 9 concursos, e principalmente aqui na área de tribunais. E eu vou mostrar para você o plano de emergência, que não é tão arriscado assim, porque não é um teste, né? Está validado. É o mesmo plano que eu usei para conquistar minhas aprovações e o mesmo plano que eu vejo as pessoas da aprovação ágil executando e vejo as pessoas passando no primeiro concurso com resultado, inclusive, né, com a minha ajuda, melhores do que os meus. E olha que legal, eu fiz tudo isso daqui, gente, trabalhando, estudando, fazendo faculdade ao mesmo tempo, com um filho pequeno e estudando principalmente no transporte público. Por isso que eu criei essa imagem aqui com inteligência artificial, para vocês entenderem essa realidade. Não ficou parecido com mim, mas deu para mostrar. E se eu conseguir isso, vindo de escola pública, você consegue também. É só copiar e colar o passo a passo que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? E por que isso daqui funciona tanto, gente? Porque tem a ciência por trás. Nós temos aqui, ó, a lei de Pareto, a regra 80-20. Alguém já ouviu falar sobre isso? É uma regra que você percebe aqui em todos os campos da humanidade e ela se reflete aqui no concurso, só que eu não vou teorizar. O que ela significa? Ó, presta atenção. Para o concurseiro, ela significa que se você dominar 20% do conteúdo programático, aquele conteúdo que você tem que estudar, aquele 20% que é o mais relevante para a banca, que eles mais gostam de cobrar nesse tipo de concurso, aquilo que é mais recorrente nas provas, se você ficar muito bom nisso, se você dominar só isso, se você gastar energia só nisso, você garante 80% de acertos. Então é isso que a gente tem que fazer. Nesse momento, você vai focar só nesse 20% que vai te dar 80% de acertos. E isso daqui, gente, para esse concurso, é lindo. É mais fácil de fazer isso aqui, ó, no TRF do que no TRE, por exemplo, que na verdade tem menos conteúdo. Por quê? Nós temos uma amostragem muito grande de questões. Então, se você entender como estudar com as melhores questões, como entender o padrão da banca e dos concursos de tribunais, você vai conseguir identificar esse 20%, você vai ficar muito bom e é o simples que funciona no concurso. E depois disso, se você mantiver a constância aqui que eu vou ensinar para você, você não vai fazer só 80%, você vai bater em 90% e vai garantir a aprovação. Presta atenção, vou dar um exemplo para vocês aqui, tá bom? De um levantamento que eu fiz. Só em português, se você entrar agora em um site de questões, você vai ver que nós temos 100 tópicos, ou seja, se eu colocar lá, filtro de português, depois eu entro no de tópico, você vai contar os tópicos, temos 100 tópicos. Aí um professor de cursinho, que não tem às vezes experiência em concurso, mas que manja de português, ou alguém maldoso mesmo de cursinho, né, que quer ferrar a sua vida e te dar um monte de conteúdo que não faz sentido, ele começa a babar e fala, vou ficar rico. Vou gravar aqui um super curso em videoaula de pelo menos 200 horas, né? 2 horas para cada tópico. Vou amarrar o meu aluno ali, ele vai ter que consumir todo esse conteúdo e aí ele vai dominar o conteúdo, talvez ele tenha uma chance em concurso. Não, você está fora, não dá tempo de fazer isso. Olha o levantamento que eu fiz. Eu peguei 150 mil questões, gente, reais de concursos. Desses 100 tópicos aqui, ó, 86% das questões, 86% do total de questões estavam ali só em 5 tópicos. Então, o que você tem que fazer aqui? Como concurseiro iniciante, que precisa se desenvolver nessa matéria, e claro, isso daqui é um exemplo, gente. Português é a matéria que nós mais temos questões, então dá para usar esse exemplo para esparramar aqui para todas as outras matérias. Se você dominar 5 tópicos desses mais de 100, você garante 86% de acerto. 86% de acerto é uma nota que, se você dominar aqui os fundamentos, principalmente ali nesse tipo de concurso de redação, que eu vou mostrar para vocês, você garante a aprovação. Você vai ser nomeado, você vai ficar entre os primeiros colocados. E com a lógica aqui que eu vou ensinar, inclusive, você vai muito além dos 80%, 86%. Mas deu para você entender? E olha que legal, ó. Vou mostrar para você. Tá vendo o meu mouse aqui? O que acontece com você quando você segue essa lógica? Você vai ficar repetindo esse 20%, você vai garantir que você está um especialista nesse 20%, você vai gastar 1/5 da energia do seu concorrente e vai garantir 80%. Isso daqui é estatística, é matemática pura. Você garante 80%. Só que se você colocar isso como prioridade nos seus estudos, se você colocar um volume muito grande de questões, o que vai acontecer naturalmente? Você vai pegar também não só o 20%, mas um pouco da exceção. E aí vamos dizer que você, estudando essa exceção, conteúdo que não é tão recorrente, que você fique mediano, que você tenha ali uma nota 6 no restante, sabe? Se você tiver uma nota 6 aqui, você garante mais uns 10% lá em cima, não garante? 80%. Mais 10%, 90%. Por isso que eu digo para você, ó, presta atenção nisso, cara. Eu sempre vim de escola pública, né? Sempre estudei em escola pública, vim de escola pública. Português era a minha pior matéria. Eu só fui para fazer direito porque eu queria concurso. Então, eu entendi a lógica do mundo e migrei para essa área. E eu só melhorei quando eu comecei a seguir esse sistema que eu vou mostrar para você. E eu posso dizer que, na verdade, eu sempre fui um Zé Ruela
em língua portuguesa que garantia 90% de acertos. E é exatamente isso. Eu não consigo, por exemplo, dar uma aula de português. Só que se você me der aqui uma prova de português de concurso, eu faço 90% até hoje. Eu vou tirar uma nota, inclusive, provavelmente no concurso, até na matéria dele, mais alta do que a do professor que você conhece, da professora que você conhece. Porque eu entendi a lógica do concurso. Eu estou pronto, inclusive, para trabalhar na banca, porque eu fiz milhares de questões e eu domino isso. E você vai fazer o mesmo, entendeu? E você tem que entender a técnica, né? Como que eu vou fazer, Gustavo? É só fazer as questões? Não, você vai estudar, aprender com as questões. As questões vão direcionar você para esses tópicos e você vai fazer a engenharia reversa, que está aqui simbolizada por esse sisteminha, e também dar um passinho a mais, principalmente em algumas matérias que nós temos menos questões. Nesse caso aqui desse concurso, a gente tem muitas questões praticamente em todas as matérias, mas em alguns pontos eu vou explicar que você tem que dar um passinho a mais para você tirar o melhor ainda dessas questões, beleza? E ótima notícia, gente, isso daqui vale para todas as matérias do TRF. Você só vai ter uma limitação um pouquinho maior lá em previdenciário e tributário que eu vou explicar para vocês. Então, olha isso, cara, você que viu essa aula até aqui, tem que deixar a curtida agora, vai! Se você gostou, deixa a curtida, porque só com esses fundamentos aqui, hoje você está na frente da manada, que perde um tempo ali de desgramento, com 400 horas de videoaula, com PDF também de 20 mil páginas. Isso daqui não faz sentido. Se você quiser ter resultados acima da média, você tem que entender essa lógica e esse sistema que eu já mostrei aqui, né? Inclusive já aprofundei em alguns pontos que eu nem deveria ter aprofundado, então a gente vai ganhar mais tempo lá na frente na apresentação, beleza? Então deixa a curtida aqui, não se esqueça, faça a sua inscrição no canal e ative o sininho aqui para receber as notificações, porque teremos vários vídeos aqui para ajudar vocês nos TRFs e em todos os concursos, beleza?